Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São José, rogai por nós. São Felipe Neri, rogai por nós. Santo Atanásio, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia a todos. Nós estamos aqui na página 27 da biografia de São Pedro, apóstolo, escrito por William Thomas Walsh. Estamos aqui entrando com São Pedro em Jerusalém, com 13 anos de idade, primeira vez que ele visita Jerusalém, que é o sonho, né, de toda a família, de todo jovem judeu, né, visitar Jerusalém. Ele já está então nas ruas de Jerusalém, né? Depois de 5 dias de viagem. Em certas ruas havia lojas mais espaçosas e elegantes, onde se vendiam coisas de luxo, essências raras, perfumes, joias importadas do Oriente, seda comprada a peso de ouro, lã de púrpura de dupla cor e vendida a preços fantásticos, taças esquisitas e vasos, linhos, objetos de vidro, panos de toda espécie. Da Arábia, da Pérsia, da Índia, da Média, da Grécia, de todos os quadrantes do mundo pagão. Uma dama elegante poderia comprar qualquer coisa, desde dente postiço até chale árabe ou um par de vasos de cristal. Era absorvente para um menino que ali nunca estivera antes observar a variedade de rostos e trajes que desfilavam por aquelas antigas imediações. Simão via judeus devotos com o traje de todas as terras do globo, abrindo pacientemente caminho para o templo, ou parando para inspecionar as mercadorias desse ou daquele bazar. Maravilhava-se diante da Babel de línguas tão diversas. Partos, medos, elamitas, os que habitam a Mesopotâmia, a Judéia, a Capadócia, o Ponto, a Ásia, a Frígia, a Panfilha, o Egito e as províncias próprias da Líbia, próximas a Cirene, peregrinos romanos, cretenses e árabes. Aqui ele está citando versículos, né, dos Atos dos Apóstolos. Um legionário romano, grande e pesado, com sua armadura brilhante, do Ponto ou do além Ganges, vagueava com ociosa segurança, servindo-se aqui e ali de uma banana ou de um amendoim expostos nos balcões, com ares de protetor para com os vendedores ambulantes. Ele é a lei, de acordo com essa estúpida era. Não será sempre assim. Aquele imponente homem de pena atrás da orelha é um dos escribas que talvez mesmo um do Soferim. Quando ele passa com suas largas vestes, o povo se afasta para um lado, abrindo-lhe caminho, e o homem chama de Rabone, é o mestre da lei, um honrado Chacã, ou homem sábio de Israel.
Aquele é um levita, um sacerdote dotado de poder, do poder de oferecer sacrifício. O homem de largo filactério é um doutor da lei, evidentemente um fariseu. Aquela mulher, em uma carruagem, deve ser uma das aristocratas ociosas de Jerusalém, conduzida pelas ruas, para o perigo de todos, por 2 de seus escravos. Reparai nas lantejoulas preciosas e nos braceletes que traz nos pulsos e nos tornozelos, o vago e persistente aroma que perdura ainda depois que seu vulto, esquisitamente trajado e cuidadosamente penteado, desapareceu. Talvez o pescador ande um pouco mais depressa com seus 2 filhos, de modo que eles não demorem à vista por demais em uma criatura tão diferente de sua mãe. Olha que coisa interessante aqui, né? Que vasta, barulhenta, complicada e fascinante é uma cidade. É extraordinário pensar, para os visitantes vindos de Betsaida, que 1/4 de pessoas viva habitualmente em Jerusalém durante uma grande festa. Poderia abrigar 1 milhão ou mais. Então olha que descrição vívida, né, que o Walsh nos traz de Jerusalém daquele tempo, né? E como é similar, né, essas paisagens da cidade, né? Como que a cidade como todas as cidades do mundo, né, tem uma enfim, uma característica geral que é muito parecida com as outras cidades, né? Elas são diferentes em tamanho, dependendo da era, né? Nas coisas que você vê, na vestimenta que você vê, nos produtos que são vendidos. Mas é tudo mais ou menos a mesma coisa, né? Veja a figura da mulher, né? Da mulher devassa, né? Que ele descreve aqui, e que ele tenta imaginar, né, que o pai, o Jonas, pai de Simão, né, teria andado até mais depressa com as crianças para que elas não ficassem observando demais aquela mulher. E olha, é interessante como é que ele descreve, né? Tão diferente de sua mãe, né? A mulher devassa, né? Numa carruagem, né? Ele chama a mulher de aristocrata ociosa, né? Que deixava o seu perfume, né? Como rastro, né? Da passagem dela, né? Com braceletes no pulso e no tornozelo, né? Então, são as seduções da cidade, né? O comércio, as várias línguas faladas pelos judeus que estavam espalhados pelo mundo, né? Então imagina o brilho nos olhos, né? Do Simão, né? Daquele menino que, enfim, vivia longe desse burburinho, né? Longe dessa agitação, né, de Jerusalém. A fala daqueles hierolosomitas nativos era a princípio difícil para Simão compreender. A maior parte das classes superiores, naqueles dias de infiltração helênica, falava grego. Grego era a língua universal, né? Do mundo, né? Como é hoje o inglês, né? Como já foi o latim.
São Paulo, por exemplo, escrevia em grego, né? E Simão não sabia grego, né? O aramaico do vulgo era um tanto afetado e completamente diferente do dialeto de Jonas e de sua família. De fato, não havia muito que estavam na cidade e logo perceberam que se tornavam objeto de curiosidade e zombaria. Os judeus haviam sempre olhado de cima os galileus. Os rabis e outros membros da classe intelectual já haviam escrito muitos provérbios ferinos à custa deles. Não poderia nenhum profeta saiu jamais da Galileia. Isso é uma das coisas. Poderá algo de bom provir de Nazaré? São palavras do Evangelho, inclusive, né? O sotaque rude de Jonas e de seus filhos provocou muitos sorrisos e olhares irônicos. A primeira preocupação, porém, dos recém-chegados era comida e alojamento. Ambos eram, em geral, baratos e abundantes, e devem ter dado muito que pensar aos visitantes galileus. Mesmo no tempo de peregrinações, a lei da oferta e da procura era dominada por um sistema de fixação de preços estabelecido pela teocracia judaica. Controle de preços, né? Que nunca deu certo em nenhum lugar da humanidade, mas enfim, lá também havia isso, né? É incrível como os tiranos, né, de todos os tempos, tentam fixar coisas ao seu bel prazer, né? E que nunca dá certo, mas volta e meia as coisas se repetem, né? Inspetores especiais andavam pelos mercados públicos, verificando pesos e medidas, experimentando comidas e bebidas e definindo ou baixando os preços. De vez em quando, se preciso, davam relevo às suas decisões com uns poucos, mas judiciosos golpes de vara nas costas de um ambulante transgressor. Os salários também eram baixos, mas não tão desproporcionais. Um lavrador inexperiente podia ganhar 50 centavos por dia, mas com essa soma poderia comprar 3,5 kg de boa comida. E conta-se que o venerando Rabi Hillel sustentava sua família com menos de 1/3 dessa quantia. Trigo, vinho, fruta e azeite havia em abundância. Um operário podia arranjar um pequeno alojamento com mobília por uma semana ao preço de menos de um dia de trabalho. Os recém-chegados da Galileia deviam ter passado muito bem, a menos que se encontrasse entre os últimos a chegar, porque aí não havia mais, né, lugar, né? No segundo dia, devem ter visitado a grande cidade com mais vagar. Simão ficou sabendo que os ricos viviam na encosta ocidental, em majestosos edifícios de mármores e em vilas que se erguiam, fila após fila, entre magníficos terraços, variegados pelas cores de numerosos e fragrantes jardins. Os ricos sempre vivem assim, né? Em todas as eras, os ricos sempre viveram em vilas, em mansões, envoltos de jardins, né? Não é diferente hoje, né? Hoje é a mesma coisa. Aquele sombrio paredão de pedra com 3 altas torres, bem acima dos espaçosos canteiros e passeios que o cercavam, era o palácio de Herodes, o tetrarca, de amaldiçoada memória. Havia o palácio dos Macabeus, para sempre benditos. Além, via-se o palácio do sumo sacerdote Ananias. Vislumbrava-se também a ponte Tiropeana e abaixo o vale dos Queijeiros. Lembranças mais horrendas
estavam ligadas ao vale de Inom, para onde durante século e meio os judeus apóstatas de outrora tinham conduzido seus próprios filhos, a fim de, pelas chamas de Tofete. Tofete é uma pira ou fornalha de sacrifícios humanos, né? Pelas chamas de Tofete, aplacar Baal ou Moloque. Esses sacrifícios a Moloque era uma coisa terrível, né? Os filhos eram queimados nessas piras, né? Isso é uma coisa terrível. Há descrições disso em vários lugares. Por exemplo, há alguma referência a isso no livro do Chesterton. O Homem Eterno. Deus pagãos, né? Baal e Moloque. Contudo, o principal acontecimento do dia, naturalmente, e que jamais seria esquecido, deve ter sido a visita ao templo. Aliás, a propósito, né? Todo mundo ia a Jerusalém por causa do templo, né? Que era o único lugar em que se oferecia o verdadeiro sacrifício, né, dos judeus. Tá certo? Era só no templo de Jerusalém. Né? Era o terceiro templo erguido naquele solo sagrado. O pai de Simão disse que no templo do rei Salomão, no templo do rei Salomão, os filhos de Israel tinham aplainado o monte Moriá, a leste da cidade, no mesmo lugar em que Abraão havia preparado o sacrifício de seu filho Isaque. E depois, durante 7 anos, tinham trabalhado para erguer ali um edifício adequado para as tábuas da lei e para o sacrifício que cada judeu era obrigado a oferecer 3 vezes por ano ao Altíssimo. Sacrifício de animais, né? Isso fora quase 1000 anos. Aquele primeiro templo ficara de pé 400 anos, até ser destruído por Nabucodonosor. Quando os israelitas voltaram do cativeiro babilônico, 50 anos mais tarde, Zorobabel o reconstruiu, mas muito menos suntuoso, no parecer daqueles que haviam visto o templo de Salomão. Finalmente, em 19 a.C., poucos anos antes do nascimento de Simão, o rei Herodes o havia destruído para erguer em seu lugar o incrível esplendor, com sua suave luz dourada que agora derramava em suas faces. Na verdade, não estava ainda acabado. 18.000 operários, dificilmente notados na sua vastidão, estavam trabalhando ainda nele. Mas era o bastante completo para emprestar maior medida à vaidade de Herodes, que chegava a exceder a magnificência de Salomão. Veja como é que o povo judeu estava cercado da sua própria história, né? Da sua a sua religião tinha referências históricas muito concretas, né? Em Jerusalém, né? Então toda a história do povo judeu tinha referências visuais, né? Ali em Jerusalém, né? Simão atravessou lentamente a porta sul do templo, com seus pais e uma multidão de outros peregrinos, alguns carregando cabritos e cordeiros comprados no Monte das Oliveiras ou em outra parte. Logo se achou uma imensa plataforma retangular, chamada o Pátio dos Gentios.
Através deste, sob o olhar vigilante dos guardas, nas 4 torres das esquinas, seguiram os peregrinos por uma grande caminho semicircular para o lado norte, até passarem por outra porta, para aquela parte do edifício reservada exclusivamente aos judeus. Então, o pátio dos gentios podia ser frequentado por qualquer um, né? Essa porta só ultrapassava os judeus, né? Para assistirem o sacrifício. No mercado ali dentro, ou bem à mão, podiam comprar pombos, cabritos ou cordeiros para o sacrifício, se antes já não houvessem feito. Mas tinham de pagar também uma pequena taxa pela inspeção. Esse mercado, né, que existia dentro já do círculo frequentado só pelos judeus, né? É nesse mercado que Nosso Senhor vai ficar muito bravo, né, com o comércio, né, das coisas. É provavelmente nesse mercado que São José e Nossa Senhora compraram os pombinhos para fazer o sacrifício, né, na apresentação de Nosso Senhor. Alguns dos peregrinos pobres e dos galileus reclamavam dos preços. Na verdade, os ambulantes do templo tratavam, por vezes, de elevá-los desaforadamente. Certa época, por exemplo, cobravam 1 denário de ouro romano por um casal de pombos, até que um membro da família de Iléu interveio e forçou-os a baixar o preço de novo para 1/4 de 1 denário de prata. Caridade predileta dos judeus ricos era pagar o sacrifício dos pobres, os animais para sacrifício dos pobres, né? Numa ocasião, quando os cobiçosos comerciantes tinham deixado o pátio do templo quase sem animais, Rabi Baba ben Buta burlou-os trazendo 3.000 carneiros, quebrando assim o mercado, de modo que os plebeus pudessem cumprir suas obrigações. Então, é interessante isso aqui, né? Eles controlavam o preço, aí os mercadores deixavam esse mercado sem os animais para sacrifício, né? É isso que acontece normalmente com controle de preços, né? Colocados diante de muitas mesas no pórtico de Salomão, certos homens de rosto vigilante e duro ocupavam-se em trocar a moeda corrente de vários países para pagamento da taxa anual. Era uma exchange, né? Era uma agência de troca de moedas, né? Porque imagina quantas moedas haviam em circulação nessa época, né? Dos vários lugares do mundo, né? Por esse serviço cobravam um juro que poderia chegar até 12% do montante com que cada judeu era obrigado a contribuir para a conservação do templo. Como era natural, havia muitas queixas. Muitas vezes, sobre o tinir das moedas se erguia o timbre de vozes coléricas. Então vocês podem imaginar mesmo esse mar de gente, né, fazendo essas várias coisas que o Walsh está descrevendo aqui, né? É interessante a gente tentar fazer uma ideia, né, imaginar isto, né? Porque, por exemplo, foi exatamente nesse cenário, né, que a Virgem Santíssima e São José chegaram com o menino Jesus, né, para a apresentação dele no templo, né, e para a purificação de Maria, como era o ritual dos judeus, né, do primogênito, né. Então isso talvez ajude, né, essa
esse cenário aqui que o Walsh está pintando, né? Talvez ajude na nossa meditação de certas dezenas do nosso rosário, né? Ao deixarem para trás aquela cena pouco edificante, Simão e seu pai subiram, lance após lance, largas escadarias de mármore, até os pátios internos, passando por um aviso que ameaçava de morte qualquer gentio que ousasse invadir aquele lugar sagrado. Havia uma entrada extraordinariamente majestosa, chamada a Bela Porta, ou a Porta de Nicanor, toda coberta de bronze coríntio. Era aqui que os levitas ficavam para tocar suas longas trombetas quando os sacrifícios iam ter início. Era também através desta porta que os peregrinos entravam para o pátio das mulheres, no lado oriental do templo, e donde marchavam aglomerados para os lugares mais altos e mais santos. Pelo caminho, viu Simão a sala para a purificação dos leprosos e nazaritas, a que continha os óleos e vinhos sacrificiais, os depósitos de madeira usado nas piras propiciatórias e o aposento em que o sumo sacerdote se banhava e se vestia. Então aqui é o sacrifício da antiguidade, né? O sacrifício dos animais, dos cordeiros, né? Antes do sacrifício que nós presenciamos em todas as nossas missas, né? O sacrifício do Cordeiro de Deus, né? Tudo isso foi substituído, né? Tudo isso foi substituído pela vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, né? Então esse era o sacrifício da lei antiga. Que Jesus veio para mudar, né? Ele se ofereceu como todos esses animais da lei antiga, né? Então, o sacrifício propiciatório, né? Chamava piras propiciatórias. Esse é o sacrifício que Deus implantou no povo judeu, né? Como preparação para o sacrifício do seu filho, né? Talvez tivesse tido mesmo a grande felicidade de vislumbrar aquela augusta pessoa em toda a sua magnificência, com um pequeno chifre na testa e um éfode listrado no peito. Naquela ocasião, o sumo sacerdote era um tal Anás, filho de Sete, de recente designação. Quão santo deveria ser! Os sinos de ouro e as romãs nas fímbrias de sua túnica azul e inconsulte representavam o trovão e o raio. As 12 ricas pedras que pendiam do éfode, sobrepelis, que usavam os sacerdotes hebreus por cima das vestes, significavam as tribos de Israel, e sua mitra, de fino linho, era rodeada por uma coroa que trazia gravado o nome dos nomes. Se os pátios exteriores do templo quase tinham deixado sem fôlego de tanta admiração o menino da Galileia, nada eram em comparação com a parte mais interna e mais elevada, que se erguia numa massa retangular de mármore, severamente despojada de decoração, até o teto plano de ouro a cintilar lá bem em cima. Era esse edifício aquele mesmo que ele avistara à distância
interceptando a luz do sol onde se abrigava o santuário, o lugar santo e o santo dos santos. Simão nunca olhava para ele sem sentir-se emocionado. Não importava quantas vezes o visse. O que lhe causava admiração era como haviam podido mãos humanas assentar uns sobre os outros tão maciços blocos. E agora, justamente do lado de fora da porta do santuário, podia ele ver a fumaça se desprendendo do altar de pedra onde cordeiros, cabritos ou pombas tinham sido oferecidas ao Altíssimo. Num canto, nas costas de vários bois de bronze, brilhando com um fogo fosco e amarelado, apoiava-se uma bacia chamada o Mar de Metal ou Mar de Bronze, contendo água em que os sacerdotes lavavam as mãos e os pés. Logo depois, e defronte para leste, uma maciça porta dupla de madeira de oliveira silvestre conduzia ao santuário, onde eram conservadas as tábuas da lei. Sobre essa porta pendia um tremendo véu, a respeito do qual tinha o pai de Simão muita coisa a lhe contar. O véu do Santo dos Santos, né? Aquele que foi rasgado quando da morte da última respiração de nosso Senhor Jesus Cristo na cruz, né? E é muito simbólico essa rasgar desse véu, né? Na morte de Nosso Senhor, né? Então ele vai descrever aqui: habilmente tecido com a lã mais escolhida do mundo, em ricas e variadas cores, com grossura da palma da mão de um homem, era tão comprido e pesado que requeria 300 sacerdotes para pendurá-lo e rearranjá-lo. Esse véu, hein? Custava acreditar que alguém poderia ter bordado em rica púrpura tão extraordinário cacho de uvas que ressaltava de sua superfície. Uvas, símbolo de Israel, e cada uva do tamanho de um homem. Este era o destino final de todas as mais de 200.000 pessoas que em tais ocasiões se aglomeravam nos pátios do templo. Era aqui o fim, o coroamento, o objetivo de toda aquela visão de um branco nevado e ouro brilhante subindo no meio do mar de névoa da manhã, terraço sobre terraço e coluna após coluna, onde o sangue era derramado em homenagem ao Criador de toda a vida, e a fumaça, como uma oração que se torna branca e visível, era enredada num vasto azul de seu firmamento, como se emanasse das mãos e dos corações de todo o seu povo. Somente os sacerdotes podiam penetrar naquele santuário, e o próprio sumo sacerdote derramava o sangue sacrificial ali apenas uma vez por ano. Contudo, podemos estar certos de que Simão logo soube por meio de seu pai o que havia no sagrado e terrível isolamento além das portas de oliveira silvestre. Estava dividido em duas partes. No lugar sagrado erguia-se o candelabro de ouro e a mesa do pão ázimo. No lado externo do altar do incenso, por trás do pesado e duplo véu de estofos raros e belos, achava-se o Santo dos Santos. Este nada continha no segundo templo, mas o Ehen Setial, o rochedo da fundação, sobre o qual se ergue agora a mesquita de Omar, cobria a boca do poço. E o próprio mundo, de acordo com a antiga tradição hebraica, estava alicerçado sobre ele. O coração de Simão abrasava-se e exultava-se. Era uma grande coisa ser judeu. Então, a fumaça dos sacrifícios, né?
o Santo dos Santos, o lugar sagrado, o lugar que não podia ter contato com mãos que não fossem a dos sacerdotes, né? Então tudo isso se transformou, né? Depois da vinda de Nosso Senhor, né? Todas essas simbologias se transformaram, né? Ainda existem na nossa missa, né? Mas todas elas se transformaram, né? Certo? E é curioso, né? Que as mãos sacerdotais, mesmo na religião antiga, né? Eram aquelas que podiam tocar coisas que outras mãos não podiam tocar, né? Outras mãos não podiam tocar, né? E é uma tristeza que a gente veja hoje que isso tudo na nossa religião, depois de transformar isso tudo aqui, né? Porque todo esse ritual, né, que o judeu só via no Templo de Jerusalém, né, transformados pela vinda de Nosso Senhor Jesus Cristo, nós assistimos em toda a missa, né? Veja como a vinda de Nosso Senhor, né, transformou tudo, né? Hoje, em qualquer capelinha, simples que seja, não é? Nós podemos ver esse sacrifício oferecido ao Criador, né? Pelas mãos sacerdotais, né? Pelas mãos sacerdotais. Por isso que é tão importante, né? Que a hóstia consagrada seja tocada apenas pelas mãos sacerdotais, né? Certo? Vocês vejam como é que o povo judeu considerava isso tão importante, né? As mãos sacerdotais. E hoje a gente, enfim, não damos a maior bola para isso, né? Como que o sacrifício se perdeu, né? Essa ideia do sacrifício a Deus na lei antiga de animais, né? Se perdeu, né? Veja a oração do Agnus Dei, né? Cordeiro de Deus faz referência a esse passado, né? Do povo judeu, do povo escolhido, que depois nós assumimos essa herança, né? Essa herança toda aqui é nossa, não é? E quem deu essa herança toda a nós? Nosso Senhor Jesus Cristo. Ele falou claramente isso, né? E como que nós hoje... e também, hoje está tudo complicado até para os judeus também, né? E como que nós não temos essa percepção, né? Porque nós somos os herdeiros dessa história toda que está sendo contada aqui, né? Veja que esse menino que está tão orgulhoso de ser judeu, né? Que todos os meninos deviam ser, né? Vendo esse esplendor todo, né? Será o nosso primeiro Papa, né? E como nós não somos orgulhosos dessa descendência, né? E como nós como nós não saímos da missa, né? Orgulhosos de ser católicos, né? Orgulhosos de ter o sacrifício do Cordeiro de Deus ali na nossa frente. E mais, nós podemos participar disto, né? Na comunhão. Que não existia isso antes de Nosso Senhor Jesus Cristo, né? Como que isso, essa segunda encarnação, né? Porque a presença real
de Nosso Senhor é uma segunda encarnação do Verbo, né? Agora não como a figura de um ser humano, né? Mas sobre as espécies do pão e do vinho, né? Como nós não sentimos orgulhosos de participar de um ritual tão alto, né? Tão elevado. Como nós perdemos essa noção completa, né? Dessa reverência, né? E de toda a nossa história, né? Nós somos o Márcio está falando assim, como é bom ser católico. Pois é, porque veja, nós herdamos isso tudo. Essa história é nossa também, né? Nós somos herdeiros de toda essa história, né, do povo judeu, porque Deus preparou o povo judeu, né, para depois de Nosso Senhor, toda a Terra, todo o planeta Terra, né, ser convertida, né? Então, a história do povo judeu é a história dos nossos antepassados espirituais, né? Tá certo? É de lá que a nossa religião veio, né? Então, é claro que vocês poderiam argumentar, né? Ah, mas lá devia ter uns judeus meia boca mesmo, que não estava nem ligando para isso, que estava querendo era festa, etc. Claro, tinha também, né? Provavelmente tinha lá os judeus que iam lá só para beber e farrear em Jerusalém, frequentar os prostíbulos de Jerusalém, enfim, claro que tinha. Mas essa reverência, né, do templo, né? Vocês vejam, subir as escadas, né? O negócio era lá no alto, né? A própria simbologia de subir escadas, né? Você ir se dando conta do que você estava fazendo ali, né? Tá certo? As próprias placas, né? De proibição dos gentios, né? Entrarem ali, era uma coisa que te dava uma noção de povo escolhido, né? Povo escolhido por Deus, não era qualquer um que entrava ali, né? Então, e esse ritual, né, do Santo dos Santos, que é o Santo dos Santos hoje para nós? É o sacrário, né? É o sacrário. O sacrário é o Santo dos Santos. Veja, quem põe a mão no sacrário, né? Quem tira de lá as taças com as hóstias consagradas, né? Só o sacerdote. Não é? Só o sacerdote que coloca as mãos dele lá dentro, né? E tira. Então toda essa simbologia, né? Depois que o padre vai lá no sacrário e tira a hóstia, né? O que ele faz, né? Depois de nós rezarmos o confítel, ele nos abençoa e nos perdoa os pecados, né? Veniais, né? Naquele momento, os nossos pecados veniais são perdoados, né? Com as mãos sacerdotais, né? Tá certo? Então, esse passeio, né? De Simão por Jerusalém nos dá uma ideia, né? Dos nossos ancestrais, né? Da melhor estirpe dos nossos ancestrais, né? Pelos olhos, pela perspectiva, né, de um menino de 13 anos que será escolhido pelo Verbo encarnado como o primeiro Papa, né? Certo? Então, olha como é que ele tinha orgulho de ser judeu, né? Quem de nós tem orgulho de ser católico hoje, né? Tá certo?
Eu vou parar por aqui. A leitura no final do capítulo 1, né? E para a gente ler o capítulo 2 a partir de amanhã. Talvez até talvez amanhã a gente leia todo o capítulo 2, né? E agora eu pergunto se alguém tem alguma observação, alguma pergunta a fazer. O professor, como que nós somos tão pouco reverentes, não é mesmo? Essa história de igualdade pregada aí desde a Revolução Francesa, né? Com tanta força, atrapalhou até nisso, né? Uai, claro. Ontem o padre Jorge, ele estava falando que, na catequese, né? Que um homem que não tivesse o indicador, os dedos indicador e polegar, não poderia ser padre. Tal a importância, né? Hoje, qualquer dedo, de qualquer mão, né? De qualquer pessoa pode tocar a hóstia consagrada. Isso é uma blasfêmia, uma das maiores blasfêmias que se faz com nosso Senhor Jesus Cristo, né? E isso é tão mais triste, porque quanto mais a gente vê que isso está espalhado, né? Ninguém mais tem reverência. Ninguém. Eu não digo reverência ao chefe, à autoridade, não, reverência a Deus. Então, o tocar a hóstia é uma blasfêmia terrível, né? É uma coisa terrível. É um pecado gravíssimo, né? E estimulado, né? Estimulado pela igreja hoje, né? Então, isso. Mas eu não. Desculpa, pode. Não, isso seria o equivalente a um plebeu invadir o Santo dos Santos. Passar pelo véu e querer ir lá, ver lá o que estava acontecendo. Seria mais ou menos isso. Na antiga lei, né? Mas na verdade, quem faz isso já há muito tempo deixou de acreditar na presença real, né? Não só quem faz, mas quem estimula isso. Porque ninguém que acredita na presença real faria isso, ninguém que acredita fará isso. Nenhum padre que acredita na presença real dará a hóstia na mão do fiel. Isso é impensável. Absolutamente impensável. Não é? O ato em si de entregar a hóstia na mão do fiel é rasgar o véu do templo. Não é? É rasgar o véu do templo. Impensável. Assim, o mais pervertido judeu, aquele bêbado que foi em Jerusalém só para beber e frequentar prostíbulo, ele não faria isso. Esse judeu, na época, não invadiria o Santo dos Santos. Não é? Assim, E veja, para que isso ocorresse dentro da igreja, precisou vários movimentos revolucionários, milhares de grandes intelectuais para nos convencer disso. Para convencer a hierarquia da igreja disso. Não é uma operação simples, né? Mesmo depois da Revolução, a última francesa, né, que degringolou tudo, os fiéis não faziam isso. Não faziam, eles tinham noção, né? Da hierarquia, né? Então, é uma coisa lamentável, né? Nós perdemos o fundamental. Nós não temos mais hoje
nenhuma reverência. Assistimos às missas meio... temos que ir na missa, vamos na missa e tal. Eu já vi gente lanchando na missa. Nossa, pessoa. Sim. Mas destruíram também a ritualística do mundo, né, comum, Claro. das nossas vidas, aquelas pequenas coisas de... Eu falo que é a pequena ética da vida, com suas ritualísticas, sem a menor importância para Deus, mas que eram importantes para a gente viver na sociedade, sabendo que pequenas regras tinham que ser respeitadas, né? Eu gosto muito de dar o exemplo. Quando eu falo isso, as pessoas falam, que bobagem, é o proibir, né? Quebra de dogma. Todo mundo que fala em quebra de dogma, o dogma dele é esse, né? Quebrar o dogma, que é outro dogma. Eu tenho um livro, agora não vou lembrar o nome, é sobre isso, né? Sobre a gentileza, alguma coisa assim. E fala que até o século XIX, começo do século XIX, final do século XVIII, uma criança francesa, até 6 anos de idade, quando saía com os pais, andava na frente. Quando saía com a mãe, andava na frente da mãe, a mãe protegendo. Depois que ela fizesse a primeira comunhão, a mãe andava na frente, ela atrás. Aí ela protegendo a mãe. São detalhes. Belíssimo Uma criança isso. faz uma diferença, assim. Eu agora já fiz a primeira comunhão, sou um homenzinho, eu protejo minha mãe. Detalhezinhos, assim, que existiam milhares na vida da gente, né? E foram sendo abandonados, e hoje é um caos comportamental. Isso não ia refletir já na igreja, que já está destruída também. Aí já é outro trabalho, né? Já é outra história. Mas juntar um com o outro, tá tudo certo. Claro. Não, isso é isso mesmo. O homem é um ser ritualístico. Nós precisamos de rituais, inclusive diários, né? Porque senão nós nos perdemos. Eu lembro que uma das leituras que a gente fez, eu fiz um comentário grande sobre a rotina. Como que a rotina nos liberta, né? Ao contrário do que eles pensam por aí, né? Então, esses rituais, eles fazem parte da rotina Nós somos ritualísticos, não tem jeito. Nós temos que ter ritual na vida. Senão, nós perdemos a nossa característica humana. Não é? O Chest dizia que o homem não é um fabricante de mesa, cadeira, máquinas. O homem é um fabricante de dogmas. Nós precisamos de dogmas para viver. Faz parte da nossa natureza. Não é? E ele exemplificava isso de várias formas. Ele dizia: mesmo os nossos inimigos são fabricantes de dogmas. O homem só vive num universo de dogmas. E, enfim, essas pequenas, digamos assim, isso que você fala, né, esses pequenos rituais, esses ritos, né, de passagem que esse menino, né, antes ia na frente, agora vai atrás, é uma espécie de rito de passagem, né? Ele tá percebendo que ele está, enfim, ele está sendo inserido numa sociedade humana que tem as suas regras, né? Isso é fundamental. A Ana Paula ou o Márcio levantou a mãozinha aí. É que, falando desses rituais, nessa reverência, né? Quando eu estudei ali no Colégio Santa Maria. E aí, agora, mais recentemente, quando a gente estava tendo algumas aulas, usando as salas ali, eu vi que eles retiraram um degrau que tinha um tablado
onde o professor ficava. Uau. O professor ficava sempre No no alto. nível mais alto que os alunos, Isso. né? Isso faz com que... Isso aí, uma coisa leva a outra. Se a gente perde a reverência a Deus, a gente perde a reverência também, né? Porque, assim, A todas as a gente autoridades perde a humanas. reverência a tudo. A Isso. todas as autoridades E ao humanas. mesmo tempo, quando a gente exercita essa reverência à autoridade humana, a gente pratica aquele autoconhecimento que Isso. Deus tanto falou no livro Diálogo. do diálogo, né? Que a gente se coloca no nosso devido lugar, Isso. não é? É simplesmente isso. E eu vejo que, por exemplo, hoje, alguns pais se sentem até constrangidos quando os filhos... Quando os filhos mantêm essa reverência. Uhum. A coisa tá toda confundida mesmo, tá toda trocada, né? Deturpada mesmo, que chega a esse ponto de alguns pais se sentirem assim, envergonhados disso, né? E eu fico pensando em termos de vergonha também, quer deixar uma pessoa, às vezes, constrangida, é quando você senta na mesa para fazer uma refeição e tem alguém de outra religião, ou mesmo católico, né, que já perdeu também esse tipo de hábito, de fazer o sinal da cruz, de fazer uma oração antes da refeição, como que as pessoas ficam assim, desconfortáveis, olhando para os lados. Você já reparou isso? Já, eu fazia isso no restaurante da Escola de Engenharia da UFMG. Aí você já imaginou, né? Coisa incrível. Coisa incrível. E assim, você lembrou o tablado que tinha nas salas de aula, né? Naquele tablado não subia nenhum aluno, a não ser que fosse convidado pelo professor. Os alunos não subiam no tablado. Aquele tablado era só do professor, né? E então ali, quer dizer, quando você destrói toda a hierarquia de autoridade, né, na sociedade, Deus não é mais autoridade, né? Porque as autoridades humanas são reflexos analógicos da autoridade de Deus, né? Enfim, existe uma hierarquia de autoridades, né? São as instâncias intermediárias de um poder que rege a sociedade, né? Enfim, aquela velha estrutura medieval, né, de corporações intermediárias, né? Isso tudo é reflexo disso, né? Quer dizer, enfim, isso tudo se perdeu, né? Hoje e é quase que impossível, socialmente é impossível você reconstituir esse tipo de autoridade, né? Os filhos pedindo bênção aos pais, aos mais velhos, né? Tudo isso se perdeu, né? Tudo se perdeu. Hierarquia é politicamente incorreta. Então, veja o que isso nos levou, né? Hoje nós temos um poder imenso sobre nós, que é o poder do Estado, porque só existe hoje nós e o Estado. Não existe nenhuma coisa intermediária. E aí, esse poder é ditatorial, porque quando você fala Estado, você não sabe quem é. Quem é o poder? Antigamente você tinha a pessoa que exercia o poder sobre você, né? Você tinha um professor, você tinha um padre, você tinha o prefeito, por exemplo, né? Você tinha o príncipe da região onde você morava, né? Depois você tinha o rei, né? Você tinha várias coisas. Você tinha as guildas que você participava para ter uma profissão. Você tinha várias coisas intermediárias, né? Hoje só tem você e o Estado. Você se anulou, né? A Raíssa fala aqui: a senhora Cristina me lembrou uma situação muito constrangedora que passamos em um aniversário de uma adolescente, de filha de pais de nosso meio.
Por diversas vezes precisei trocar as meninas de ambiente ou chamar atenção para as outras coisas para que não se escandalizasse com a postura de alguns daqueles garotos e garotas. Quando o senhor lia sobre mudar o passo ao passar pela mulher da vida, me recordou essa situação, que nos acostumamos com certas perdas de etiqueta e normalizamos comportamentos deploráveis. Sim, 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 sim. Tinha também a questão do menino que ganhava a calça quando atingia certa idade. Eu fui esse menino, né? E tinha o baile da troca do sapato quando a menina fazia 15 anos. O baile de debutantes marcava a entrada na vida adulta. Pois é, isso tudo são rituais. Ritos de passagem, né? Quer dizer, você pouco a pouco vai assumindo as responsabilidades das idades mais elevadas, né? E você vai sentindo o peso disso social. O peso. Isso é ritual. Isso é ritual. Não é? É simplesmente isso. O homem é ritualístico. Quando ele perde isso, ele perde completamente a situação de humanidade dele. Ele perde a humanidade. Porque o homem é assim. A natureza humana é assim. Não é? Não há ser humano que não seja isso. Quer dizer, hoje nós vemos pedaços de seres humanos por aí andando e falando e dando opiniões, mas que são apenas meio seres humanos, não é? Não exercem completamente a sua situação, a sua natureza, não é? É por isso que nós somos do jeito que nós somos, né? Temos medos como nós temos. Os medos nossos hoje em dia são pueris, são medos de criança. Porque nós não entendemos a natureza humana, né? Nós não entendemos nada. Não é? E veja, o que nós perdemos hoje com a situação na igreja é a noção de que nossa vida gira em torno de sacrifícios. A vida humana completa, repleta, plena, ela é vivida em torno de sacrifícios. Isso se perdeu para nós, porque se perdeu a noção do sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é o que senta, no caso nosso, né, no caso dos judeus antigos, da velha lei, o sacrifício era o sacrifício dos animais, dado tendo que ser feito 3 vezes por ano para o nosso Criador, né? Então, todas as sociedades estruturadas, elas são estruturadas em torno do sacrifício. Não é em torno do prazer, é em torno do sacrifício. Sacrifício dos pais pelos filhos, não é? De ter uma vida, enfim, trabalhosa, etc., que tem que educar, etc., para que a geração posterior participe da mesma herança que nós participamos. Não é? Então, a vida é uma sequência de sacrifícios. Nós perdemos essa noção. Para nós, a vida é uma sequência de prazeres. Não é? Então, quando nós perdemos a noção do sacrifício propiciatório da missa, as sociedades católicas se desintegram. Não é? Por isso que, quando a gente fala de hedonismo, etc., o problema é esse. O problema é que a nossa vida é em torno de sacrifício, não é em torno de prazeres. E se nós perdemos isso, nós perdemos totalmente a condição de praticar uma vida humana plena. Simplesmente. Não é? Aonde nos levou esse passeio de Pedro por Jerusalém, hein? Que coisa. Então, gente, pode falar como é que é? É uma análise importantíssima sobre a nossa vida hoje, professor. Isso tudo que foi falado, eu acho assim, crucial.
para a sanidade da gente, né? Para a gente entender os pontos que a gente está perdido. Porque, assim, a gente enxerga tudo que está sendo falado, mas até para a nossa vida de católico praticante, é difícil aplicar isso, é difícil aplicar dentro das nossas casas, é uma luta, porque o mundo está muito contra a gente. A Raíssa citou aí, eu caí dura quando meus meninos entravam na escola. Eu não sei porquê, de alguma forma, apesar de eu ver a diferença de gerações dentro da minha própria família em relação à educação das crianças, a educação que eu tive, eu sendo da década de 60, meus primos da década de 70, eu acho que eu ainda tinha uma ilusão de que alguma coisa tinha sobrado. Quando meus filhos entraram na escola, eu falava assim, imagina, mas o que é isso? O que é isso? Então, assim, o mundo, professor, ele não tem mais jeito, a gente não tem mais como lutar contra isso. Não, Esses pequenos detalhes, eles já foram perdidos. E mesmo a gente que tem uma noção pálida sobre esses pequenos detalhes, da ritualística, da hierarquia das coisas, nós estamos totalmente perdidos. Então, eu só queria falar que tudo que o senhor falou é muito importante, muito importante. É isso. Nós estamos perdidos. Socialmente não tem jeito mais de recompor a ordem. Por meios humanos, né? Claro que Deus pode tudo. Mas por meios humanos, impossível recompor a ordem. Nós podemos recompor uma certa ordem no nível pessoal, familiar. Nem sei se familiar. Do jeito que estão as coisas, né? Do jeito que estão as coisas. Mas do ponto de vista pessoal, a gente pode tentar recompor, né? Com disciplina. Né? Com disciplina pessoal, diária. Com disciplina de oração. Né? Por isso que a disciplina de oração talvez seja o único porto seguro que nós temos hoje em dia. Porque socialmente nós não temos mais nenhuma estrutura que nos apoie. Então, talvez a única coisa que nos reste é a nossa disciplina pessoal de orações e de estudos. Certo? Enfim, porque isso, de alguma forma, ainda está sob nosso controle. Não é? Claro, nós somos influenciados pelo mundo, pelo YouTube, pelas redes, pelo prazer, pela procura do prazer, pelo hedonismo, claro, isso tudo nós temos a influência. Mas nós podemos recompor uma certa ordem, esperando que essa ordem recomposta no nível pessoal possa influenciar alguém. Nós devemos rezar por isso, inclusive. Mas é só isso. Hoje eu não espero, do ponto de vista humano, mais nada. Né? Porque as desordens agora vão se suceder sem parar. Não tem mais limite para as desordens. E o que nós podemos fazer no nível pessoal, tentar recompor essa ordem para nós e depois rezar para que essa recomposição seja visível aos olhos de outras pessoas e essas pessoas se aproximem da gente e por alguma razão, por algum efeito da graça, a gente consiga influenciar outras pessoas. Né? Mas se a gente não organizar a nossa vida em torno de sacrifícios, sem murmuração, né? Sacrifícios, nós não conseguimos nada. Né? Nada. Quer dizer, aquela ideia antiga, né, de que nós somos uma geração que devemos deixar para a geração futura algo melhor, isso se perdeu completamente. Como que a gente deixa para a geração futura algo melhor? Através dos nossos sacrifícios. Né? Nós não estamos criando os nossos filhos, infelizmente, com essa noção. E aí há uma ruptura geracional que não volta mais. Né? Se os nossos filhos estão pensando que a vida deles é uma vida de prazer e não de sacrifício, acabou. Né? Acabou. Então, e para nós, católicos,
nós temos o sacrifício do Nosso Senhor na cruz, né? Para nos orientar. Mas, enfim, a situação é essa. E eu acho que é bom que pelo menos tenha essa... Por isso que Nossa Senhora fala das penitências, fala do terço. Quando ela fala disso, Nossa Senhora de fato, quando ela fala disso, ela fala para os indivíduos, porque naquela época ela talvez já estivesse pensando, quem sou eu, né, para falar isso, já estivesse pensando nisso, quer dizer, vamos pelo menos preservar, né, a mensagem dela, pelo menos preservar os indivíduos, né, ou os pequenos grupos, ou as pequenas famílias, ou enfim, né? Então, penitência, terço, enfim, né? A Fátima tem um caráter muito específico de mensagem para indivíduos, tá certo? E, enfim, mas é isso, meus caros, é isso. Então, Deus lhes pague a paciência comigo, a presença, as observações. Tenham todos um santo dia. Fiquem com Deus. Amanhã nós voltamos no capítulo 2 desse livro, página 35. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São José, rogai por nós. São Felipe Neri, rogai por nós. Santo Atanásio, rogai por nós. São Pedro Apóstolo, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.